Tente inovar, surpreender e desbancar a concorrência e sair na frente com seus pães modelados. Arrase, suspire e diga em bom tom que foi você quem fez. E bons lucros, afinal, você merece. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro de cebola. Hoje, antes de volta, Saulo Fonseca por aqui estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Hoje, continuando com nossos pães modelados, nós vamos fazer o pão de cebola. Nós vamos fazer o pão com a mesma massa que a gente está fazendo os pães das nossas videoaulas anteriores, tá bom? A nossa massa que a gente está usando é uma massa base neutra, não é nem salgada nem doce. E ela é para recheios salgados. E essa já é a nossa quarta aula, o nosso quarto pão que a gente vai fazer com essa massa. Eu vou fazer essa última massa com vocês, a quarta massa, para depois a gente caminhar e mudar o tipo de massa, tá bom? Eu só estou fazendo com essa mesma massa para vocês ficar craque, para vocês ficarem bem bons nessa massa, modelando pães e bem legais mesmo com essa massa. Então é por isso que a gente já fez 4 massas mesmo. Eu preciso que você domine essa massa, tá bom? Daqui a pouco a gente muda para outra massa e essa fica sendo então a nossa quarta e última videoaula com essa massa base neutra, tá bom? Então fica aqui porque essa receita a gente começa agora. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 1 cm de altura. Para este pão que iremos fazer hoje, esta forma pode ser baixa, tá bom? Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. É preciso misturar até que o fermento seco desapareça no meio da farinha. É preciso misturar muito bem. Em seguida, acrescente 400 ml de água morna, não muito quente, e misture muito bem até formar uma massa bem lisa. Nesta etapa, quanto mais lisa for a massa, melhor o resultado do pão no final. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos ou até dobrar de volume. Daremos um nome para esta massa de esponja. Enquanto a esponja fica descansando e até ela dobrar de volume, vamos fazer o recheio. E vamos fazer também o ovo batido com açúcar para pincelar os pães, tá bom? Em um recipiente, coloco 100 gramas de cebola ralada. Uma cebola aqui é o suficiente. Uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino e uma pitada de açúcar. A açúcar serve aqui para neutralizar a acidez da cebola. Em seguida, acrescente 100 gramas de creme de leite sem soro. A metade da caixinha aqui dá de sobra. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem homogêneo. Acrescente o cheiro verde, salsinha e cebolinha e continue misturando. Acrescente agora, aos poucos, cerca de 50 gramas de farinha de trigo neste creme para dar ponto. Esse recheio deve ser bem denso para não escorrer na hora de assar os pães. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo e mexa até obter o recheio denso que te mostro no vídeo. Reserve. Esse recheio tem que ficar bem denso, uma pasta, para não escorrer, tá bom? Em um recipiente, misture e bata muito bem um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve. Este ovo batido com açúcar servirá para pincelar os pães. Em outro recipiente, misture muito bem 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture até formar um creme liso e fofo.
Depois da esponja ter crescido e dobrado de volume, acrescente este creme de manteiga nela e continue misturando até que o creme de manteiga e a esponja se unam, formando uma mesma massa lisa e uniforme. Vá acrescentando agora mais 500 gramas de farinha de trigo aos poucos, misturando bem. A farinha de trigo peneirada deve ser aos poucos, pois dependendo da farinha de trigo ou da região, essa massa pode pedir um pouco mais ou um pouco menos de farinha. Portanto, vá com calma e aos poucos. Faça isso até que a massa atinja o ponto de você conseguir mexer com as pontas dos dedos. Comece a mexer a massa dentro do recipiente com as pontas dos dedos. Se precisar, vá colocando um pouco mais de farinha de trigo peneirada e mexendo com as pontas dos dedos sempre dentro do recipiente, até que essa massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e também desgrudar das mãos. Passe esta massa para uma bancada enfarinhada e vá sovando até atingir uma massa bem lisa e elástica. Coloque esta bola de massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar por 10 minutos somente. Depois deste tempo, passe a massa para a bancada enfarinhada novamente e sobe a massa um pouco mais até que ela atinja a sua elasticidade novamente. Divida esta massa em dois pedaços iguais e em seguida faça duas bolas de mesmo tamanho com elas. Polvilhe cada bolinha de massa com farinha de trigo e, em seguida, com a ajuda de um rolo de madeira para abrir massas, abra cada bola de massa em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. No sentido do comprimento, trace uma linha imaginária deixando 15 cm para a parte inferior e 25 cm na parte superior. Na parte inferior, trace uma linha imaginária bem no centro da massa, dividindo em duas partes. Trace outra linha imaginária no centro das duas partes, formando agora 4 partes. Faça seguindo e fazendo as marcações no centro de cada parte, até que forme uma marcação com 16 tiras de mesmo tamanho e largura. Corte todas as 16 tiras usando um objeto cortante. Na parte superior, pressione as pontas dos dedos em todas as laterais do retângulo, sendo que não pode ultrapassar a marcação imaginária, dividindo 25 cm da parte superior com os 15 cm da parte inferior.
Pincele a mistura de ovo batido com açúcar somente nas laterais do retângulo, pressionadas com o dedo, para ajudar na colagem. Distribua a metade do recheio na superfície superior. Espalhe muito bem. A outra metade do recheio faremos o outro pão, pois estamos fazendo aqui 2 pães, lembra? Enrole a massa no sentido do comprimento, enrolando contra si mesma, até chegar à marcação imaginária de 15 centímetros. Neste local dos 15 centímetros, onde dizemos, as tiras de mesmo tamanho já estão cortadas. Cada lateral ponta da massa já enrolada deve ser flexionada para dentro para que o recheio não vaze na hora de assar. Deixe as laterais pontas bem fechadas. Com as 16 tiras cortadas, faça da seguinte maneira. Pegue de 2 em 2 tiras e enrole uma na outra com 9 voltas completas. Faça isso com todas as tiras. Com as 2 primeiras tiras já enroladas, passe-as por cima do pão para o lado direito. A segunda dupla de tiras enroladas, passe para cima do pão para o lado esquerdo, formando um X. Acompanhe. Coloque todas as pontas que sobraram embaixo do pão, dando uma virada com ele, travando as pontas para baixo. Veja. Com os pães já enrolados e modelados, coloque os 2 pães na forma já untada e enfarinhada. Pincele na superfície de cada pão a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo para que na hora de assar os pães não queimem a parte de baixo e não formem crostas ao assar. Deixe descansar por cerca de 1 hora ou até os pães encontrarem um ao outro. Com os pães já crescidos, pincele novamente na superfície de cada um a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos até os pães dourarem levemente a superfície. Retire os pães do forno e com os pães ainda quentes, pincele na superfície de cada um manteiga derretida para dar brilho.